hoje, que a gente vem trabalhando desde fevereiro. Desde fevereiro a gente vem trabalhando essa temática, e hoje nós vamos trabalhar o último princípio de uma igreja centrada na vontade de Deus, que é a evangelização discipuladora. Atos capítulo 8, a partir do verso 26. Estou lendo Atos capítulo de número 8, a partir do verso 26, estou lendo na NVI. Atos 8, verso 26, vamos dar continuidade à história de um homem, de um diácono chamado Filipe. Então, Atos capítulo 8, verso 26, a seguir, diz assim a santa palavra de Deus: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água, o eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Podem se assentar, meus irmãos. Eu não sei se você parou para pensar, eu gosto muito no momento de louvor, e louvado seja Deus pelo nosso grupo de louvor, que tem sempre cantado canções que nos desafiam a vida mais centrada em Deus, mas eu gosto muito no momento de adoração, de refletir nas letras das músicas que nós cantamos. Às vezes a gente canta as músicas, e a gente pouco para pensar e refletir no que de fato nós estamos cantando, porque as canções são outras formas de dizermos para Deus, de orarmos a Deus. Nós temos, por exemplo, o livro de Salmos, que é um livro de orações em forma de canções, são declarações poéticas diante de Deus. E nós, eu não sei se você parou para pensar hoje, nós falamos, por exemplo, coisas fortíssimas. Uma das coisas que nós falamos, eu gosto de anotar, é: e na força do Espírito Santo, nós proclamamos, nós dizemos, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Nós estamos dizendo, em outras palavras, que não importa quanto nos custe permanecer unidos, nós estamos dispostos, no poder do Espírito Santo, a pagar esse preço, a abrir mão dos nossos próprios interesses para servir em comunidade, para estar unido com o meu irmão em serviço. Nós falamos isso aqui nesta noite, e Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu louvor. Nós falamos aqui, nós cantamos aqui, em outras palavras, uma segunda canção, que diz assim: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto,
como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. E a coisa se complica mais para nós, porque a gente continuou dizendo: em qualquer hora, em qualquer momento, seja em momentos difíceis, seja em momentos bons, seja em momentos de alegria, seja em momentos de tristeza, em qualquer hora e em qualquer lugar, seja na minha residência, seja no meu trabalho, seja na hora que eu estou transitando nas ruas da minha cidade, vendendo, comprando, negociando, amando, trabalhando, em qualquer hora e em qualquer lugar, eis-me aqui a minha vida. Assim como o tema de campanha de missões estaduais, nós fizemos aqui uma declaração poética diante do Senhor: eu quero ser usado, eu vou discipular, eu quero que a minha vida seja um instrumento do Senhor, para iluminar como um farol, para construir relacionamentos, contatos como uma ponte que conecta abismos, distâncias, como a flecha potencializada pelo Espírito Santo, que atravessa as camadas mais duras do coração e da alma de uma pessoa. Eu quero ser como a flecha, eu quero ser como um farol, eu quero ser como ponte, para a glória do nome do Senhor. Eu penso, meus irmãos, que Filipe não conhecia essa canção. Com certeza ela foi composta e cantada pela nossa cantora Aline Barros, contemporânea Aline Barros, mas eu penso que a vida deste homem chamado Filipe ilustra, com todas as letras, essa música. A vida deste homem, nós temos refletido, ao longo do livro de Atos, quais são os princípios de uma igreja que de fato revela a glória do Senhor. E nós falamos aqui, por exemplo, à luz de Atos capítulo 2, verso 42, de oração. Uma igreja centrada na vontade de Deus é uma igreja que ora. Sem oração não tem direcionamento do Espírito, sem oração não tem poder do Espírito, sem oração a igreja está morta. A igreja pode ter uma bela estrutura, pode ter um belo prédio, pode ter membros de suma importância e influência na associação, mas sem oração e sem a presença poderosa do Espírito Santo, a igreja é seca como um poste. Nós falamos à luz de Atos capítulo 2 ainda, capítulo 2, verso 42 a 47, capítulo 4, verso 32 a 37, que uma igreja centrada na vontade de Deus, ela tem como princípio compaixão e graça. Nós falamos aqui do projeto Aqueça um Bebê, mas Deus quer nos usar para além disso. Uma igreja centrada na vontade de Deus, ela está conectada com os mais vulneráveis, com os mais necessitados, seja necessidade material, seja necessidade emocional, ou quaisquer outras necessidades. A igreja tem que se conectar com o mundo. A igreja não pode ser uma bolha distante da sociedade. Em terceiro lugar, nós falamos à luz de Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, que um dos princípios de uma igreja bíblica é uma igreja que forma novos líderes, gente madura na palavra, gente de oração, gente que consegue liderar outras pessoas, gente que assume a responsabilidade, seja no ambiente familiar, pais que assumam a responsabilidade em suas casas de discipular os seus filhos, mães que assumam a responsabilidade em suas casas de discipular os seus filhos, líderes. E nós falamos ainda à luz de Atos capítulo 8, dia 21 de junho, o último sermão, Atos 8, verso 1 a 8, nós falamos que um dos princípios de uma igreja bíblica é que ela se coloca à disposição do Senhor para plantar novas igrejas. Nós falamos sobre isso à luz de Atos 8, que é justamente a história, o início da história desse homem chamado Filipe. Ele é usado por Deus para plantar igrejas na região de Samaria. Nós deixamos a história nesse ponto. Agora nós vamos falar sobre o último e quinto princípio. Uma igreja centrada na vontade de Deus, ela vive o princípio da evangelização discipuladora, visando o cumprimento da missão de Cristo ao mundo. Eu vou repetir.
Uma igreja centrada na vontade de Deus vive o princípio da evangelização discipuladora, visando o cumprimento, ou objetivando o cumprimento da missão de Cristo no mundo. Isso é um dos princípios de uma igreja bíblica. E aqui nós, com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de caminhar com vocês à luz dessa história que nós acabamos de ler. Nós deixamos Filipe, no último sermão, nós deixamos Filipe na região de Samaria, ok? Ele está lá na região de Samaria, ao norte de Jerusalém. Ele está fugindo de uma perseguição, juntamente com suas 4 filhas, ele está fugindo de Jerusalém, rumo a Cesareia Marítima, que ficava lá no norte, lá bem distante de Jerusalém, mas no meio do caminho, ele é conduzido por Deus para a região de Samaria, e lá ele prega o evangelho, e uma nova igreja surge lá. No entanto, nesse contexto de avivamento espiritual, nesse contexto de evangelização, pessoas estão se convertendo em Samaria. É nesse contexto que surge o verso 26 que nós acabamos de ler. E o verso 26, você pode conferir aí na sua Bíblia, começa dizendo o seguinte: um anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Se você não conhecer a geografia da Palestina, você vai não perceber o grande contrafluxo que significa essa ordem do Senhor, porque ele estava em Jerusalém, Filipe, e desencadeia em Jerusalém uma grande perseguição. Então ele foge na direção do norte. No entanto, o anjo aparece para Filipe e diz: agora eu quero que você volte para o sul. Eu quero que você volte para o lugar onde você estava fugindo. E parece contraditório, meus irmãos, porque Deus está usando esse homem para converter tantas e tantas pessoas em Samaria. Faria lógica, aos olhos humanos faria lógica, Deus tirar Filipe de Samaria, justamente agora que muitas e muitas pessoas estão se convertendo? Não. Seria muito mais lógico Deus deixar Filipe lá em Samaria, porque tem uma igreja crescendo, pessoas estão se convertendo. No entanto, vem a ordem do Senhor por meio do anjo: vá para o sul, para a estrada deserta, vá para o deserto. Ele passando por Jerusalém, ele entrando no deserto do Neguebe, um lugar árido. Vá para lá na estrada de Jerusalém a Gaza. E aí eu entendo a primeira lição do texto, logo no versículo 26. Eu gostaria que você gravasse a primeira lição dessa noite. A evangelização discipuladora, o ato de você ser usado por Deus para comunicar o evangelho a outra pessoa, isso que é evangelização discipuladora. A evangelização discipuladora envolve sensibilidade ao mover de Deus. Se nós queremos ser de fato flecha, ponte, farol, para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, nós precisamos estar sensíveis ao mover de Deus para as nossas vidas. E isso obviamente demanda oração, porque sem uma vida de oração, o Espírito Santo pode gritar ao nosso lado e a gente não escuta. Sem uma vida de oração, o Espírito Santo pode estar dizendo para nós: vá para a direita, e a gente insiste em ir para a esquerda. Sem uma vida de oração, sem uma vida de contato e intimidade com Deus, nós não ganhamos consciência da direção de Deus para as nossas vidas. A igreja em geral e cada discípulo de Cristo em particular, meus irmãos, necessita desenvolver a sensibilidade espiritual de perceber o para onde e o para que o Senhor está nos direcionando em nosso atual momento de vida. Qual é a direção de Deus para a sua vida hoje? Aí vem as primeiras perguntas incômodas. Você tem consciência da direção de Deus para a sua vida hoje? Você tem consciência de que está no caminho que o Senhor deseja que você esteja?
Você está priorizando hoje na sua vida o que o Senhor mandou você priorizar? Você está se direcionando na estrada, assim como Filipe, que o Senhor está dizendo, vá para o sul? Ou nós estamos insistindo em ir para o norte? Qual é a direção de Deus para a sua vida hoje? Qual é o para quê de Deus para a sua vida hoje? O que Deus está chamando você para fazer hoje, agora? Nesse exato momento da sua história, da sua vida, e que não pode deixar para amanhã. É hoje que você tem que ir ao sul, para a estrada entre Jerusalém e Gaza, assim como veio a Filipe. Meus irmãos, para que a gente tenha essa resposta, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, para perceber qual é a direção de Deus para nós. Porque nós vivemos num mundo tão barulhento, meus irmãos, com tantas vozes, as nossas próprias vozes interiores, o nosso próprio coração pode nos enganar. Se a gente não tiver uma vida de intimidade com o Senhor, a gente pode estar seguindo para o norte, achando que está fazendo a vontade de Deus. No verso de número 29, confira aí na sua Bíblia. Filipe mais uma vez ouviu a voz do Senhor, e o Espírito disse a Filipe, olha só a sensibilidade, no verso 26, Deus fala com este homem, no verso 29, Deus fala com esse homem, e o Espírito diz, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Meus irmãos, Lucas está dizendo, desde aqui do capítulo 8, que uma igreja que quer viver no centro da vontade de Deus, ela tem que estar sensível à direção do Senhor. Não é assim que acontece, por exemplo, em Atos capítulo 10, contexto aqui do capítulo 8. Quem é que direciona Pedro? Veja lá, Atos capítulo 10, versículo de número 19. Quem é que direciona o apóstolo Pedro a pregar o evangelho para o primeiro gentio da história, ou seja, a primeira pessoa não judeu da história? Atos capítulo 10, verso 19, diz assim, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, o Espírito fala com este homem, Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. E Pedro é usado e levado a pregar o evangelho para Cornélio, o primeiro gentio, um homem romano, gentio, não era judeu, um centurião romano, e Cornélio e a sua família se rendem ao Senhor, porque um homem ouve a voz e a direção do Senhor. Mais adiante em Atos capítulo 16, para mim esse texto é fantástico. Para mim esse texto é fantástico, porque Atos capítulo 16, Paulo está na sua segunda viagem missionária, e ele está junto com Silas, seu companheiro de viagem, e diz lá em Atos capítulo 16, verso 6, e eu já estou todo arrepiado aqui, parecendo um gato que vê Rottweiler, porque esse texto fala muito ao meu coração. Atos capítulo 16, verso 6 diz assim, Paulo e seus companheiros, preste bem atenção, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo quer pregar a palavra de Deus na província da Ásia, atual Turquia, e o Espírito Santo diz, não é agora. Mais adiante, segue comigo o verso de número 7, quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, região da Capadócia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Paulo quer ir para a Ásia, o Espírito diz não. Paulo quer ir para a Capadócia, o Espírito Santo diz não. Agora vai comigo para o verso de número 9, de Atos 16. Durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo, olha a conclusão que eles tiveram, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. É gente que é direcionada por Deus, é homens, mulheres, que são direcionados pela voz do Espírito Santo,
O Espírito Santo fecha portas e eles obedecem. O Espírito Santo abre porta e eles obedecem. É gente que tem sensibilidade em saber qual é a direção de Deus para as suas vidas. Uma das grandes necessidades que nós temos hoje, meus irmãos, diante de tantos entretenimentos que nós temos, diante de tantos compromissos que nós temos, diante de tantas demandas que nós temos, nós estamos perdendo, a passos largos, a sensibilidade de perceber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente fica correndo para cima e para baixo, sem saber qual é a direção de Deus para as nossas vidas. Com todas essas histórias, o Senhor Jesus deseja ensinar a sua igreja que missões, que discipulado é feito no poder do Espírito Santo e na direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus irmãos, o Espírito missionário de Deus, que está aí à nossa volta, e Ele está atuando em lugares que você menos imagina. O Espírito Santo de Deus, Ele não está amordaçado, Ele não está encoleirado, Ele não está trancafiado, como pregou Estevão em Atos capítulo 7, Ele não está preso em templos construídos por mãos humanas. O Espírito Santo está se movendo em cada casa, em cada rua, em cada gueto, em cada condomínio fechado da nossa cidade, em cada indústria, em cada comércio. A grande pergunta é: você tem percebido a direção e o soprar do Espírito Santo de Deus à sua volta? Você tem percebido que as oportunidades que Ele te dá, as portas que Ele abre na sua vida, tem um propósito que é muito maior do que você, tem um propósito para que você seja luz e sal? Qual é a resposta de Filipe? Atos capítulo 8, verso 27. Ele se levanta e parte. Porque não basta ter a consciência da vontade de Deus. Tem muitas pessoas que sabem: Deus me chamou para isso, Deus me chamou para aquilo, mas não se levanta e parte. Filipe, sabendo, ouvindo a direção de Deus, diz o texto, ele se levanta, e isso significa disponibilidade. O levantar aqui de Filipe, não é que ele estava sentado, não é que ele estava deitado. O levantar aqui, usado por Atos, Lucas, em Atos dos Apóstolos, é o levantar de se colocar: eu estou aqui, Senhor. Como nós cantamos nessa noite: eu estou aqui, Deus, eu entendi a tua direção, eu entendi a tua vontade, e eu estou aqui, Senhor. Eu me levanto, eu me disponho, eu me coloco nas tuas mãos, faz de mim a tua vontade. E diz o texto que ele parte, e esse partir aqui me indica submissão e obediência. Sabe por quê, meus irmãos? E aqui é muito complicado, porque Deus está mandando ele voltar para o lugar onde a perseguição está mais ferrenha: Jerusalém. E se a gente não perceber divinamente esse texto, não interpretar divinamente esse texto, a gente vai dizer: Deus está de brincadeira, porque Ele está mandando eu voltar para o lugar da onde eu estou fugindo. Mas quando um homem e uma mulher percebe a direção de Deus e se levanta, ele se submete. Filipe está dizendo: não importa se a perseguição está forte, grave em Jerusalém, se essa é a direção de Deus para a minha vida, eu vou. Mas a história segue, veja comigo, versículos 27 e versículo 28, diz o texto sagrado, que no caminho ele encontra um eunuco etíope, um africano. Diz o texto que é um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa,
sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Esse homem aqui, meus irmãos, bem provavelmente ele era um judeu disperso. Se lembra aqui em Atos capítulo 2? Tinha muita gente ali em Jerusalém numa festa, de várias regiões do Império Romano. Esse homem provavelmente ele era um judeu africano, nascido na dispersão lá na Etiópia, e estava ainda em Jerusalém, talvez frequentando uma das festas de Jerusalém. Vocês se lembram que Jerusalém era o centro religioso daquela época, e quando tinha as festas anuais, os judeus do Império Romano faziam viagens romeiras para aquela cidade, e esse homem estava em Jerusalém, participou de uma adoração, de um evento religioso naquela cidade, e agora está voltando para sua casa, e Filipe se encontra com este homem no meio do caminho. Agora vá comigo para o verso 30, e o verso 31, diz o texto assim: Filipe correu para a carruagem, e ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou. Eu acho fantástica essa pergunta de Filipe: o senhor entende o que está lendo? Ele não conhece o cara. Há uma carruagem, ele vê a carruagem, um homem importante, um tesoureiro da rainha Candace, que era um título da rainha mãe dos etíopes, um homem importante, um homem de proeminência, um homem de influência, com certeza estava escoltado. Filipe observa, Filipe encosta, Filipe ouve que ele está lendo Isaías. A gente vai descobrir mais adiante que é Isaías 53, versos 7 e 8. E Filipe faz essa pergunta categórica: o senhor entende o que está lendo? E o etíope responde: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, o etíope convida Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. E aí vem a nossa segunda lição nessa noite. A segunda lição que eu aprendo com esses dois versos é que a evangelização discipuladora, se eu quero de fato evangelizar uma pessoa e levar essa pessoa a Cristo, fazer discípulo de Cristo, se essa é a minha decisão, então isso demanda de mim acolhimento e compaixão. Se eu não tiver compaixão pelas pessoas que estão perdidas, se eu não acolher as pessoas que estão ignorantes e que não entendem o Evangelho, eu nunca vou me aproximar delas. Se eu não perceber que o mundo é um verdadeiro campo missionário, e que eu estou na história com um propósito, uma missão, e essa missão e esse propósito não tem a ver com o meu sucesso, não tem a ver com a minha carreira profissional, não tem a ver com a minha carreira acadêmica, não tem a ver com o meu conforto, não tem a ver com os meus interesses, tem a ver com a glória de Cristo. Eu quero usar a minha vida, eu quero usar as minhas oportunidades, cada carruagem que se aproxima diante de mim, para levar pessoas a Cristo, e isso é acolhimento e compaixão. Eu preciso desenvolver, a igreja de Cristo precisa desenvolver o mesmo olhar compassivo de Cristo, que olhava as multidões e via elas como multidões, como ovelhas que não têm o seu pastor. Diz o texto que aquele homem chamado Filipe, ele se aproxima da carruagem e faz a pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E aí eu cito, para esse entendimento, o pastor Fernando Brandão. Para quem não conhece o pastor Batista, pastor Fernando Brandão, ele é gerente da Junta de Missões Nacionais, é um dos maiores representantes de missões atuais que nós temos no Brasil. E um dos seus livros, Fernando Brandão diz assim: o relacionamento discipulador se difere de um relacionamento normal. Um relacionamento normal, você chama uma pessoa para assistir a um jogo de futebol, para comer uma pizza, e você conversa com a pessoa, você sai com ela e você não fala de Jesus, é algo normal. Você se relaciona com outros interesses, mas não com a intencionalidade de levar a Cristo. Fernando Brandão está dizendo justamente isso: o relacionamento discipulador se difere de um relacionamento normal, pela intencionalidade no fazer discípulos. Se eu estou num ambiente de trabalho, se eu estou na faculdade,
se eu encontro uma pessoa na rua, se eu lido com um atendente num posto de combustível, uma padaria, num comércio qualquer, eu me relaciono com aquela pessoa de forma intencional para de alguma forma levá-la a Cristo. Cada pessoa que Deus coloca no meu caminho, eu oro de maneira intencional, eu vivo a vida de forma intencional, e não a vida a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vivo com um propósito, eu vivo com um porquê, com um para quê. Se eu estou dirigindo, e eu trabalho conduzindo pessoas no meu carro, eu uso o meu carro para levar pessoas a Cristo. Se eu trabalho numa repartição pública, e eu atendo pessoas naquela repartição, eu uso o meu balcão de atendimento para levar pessoas a Cristo, para de alguma forma pregar o Evangelho. Se eu lido com comércio, se eu lido com indústria, se eu ligo em quaisquer ambientes da sociedade, seja numa rua, seja numa praça, se eu estou lidando com um garçom, eu uso esse momento para falar de alguma forma de Cristo. O relacionamento discipulador é algo a ser buscado desde o início e que será concretizado dependendo do interesse da pessoa no Evangelho. Eu vou na direção dela e eu faço a seguinte pergunta: você entende o que você está lendo? Perceba que Filipe, ele não chega com afirmações, ele não chega dizendo, olha, eu vim aqui porque Deus me enviou para pregar o Evangelho. Ele chega com perguntas. Recentemente eu comecei a discipular um colega de trabalho, e ele tem um problema de insônia muito forte, ele não consegue dormir. Ele trabalha comigo de tarde, e ele constantemente fala comigo, Daniel, acordei já para trabalhar. Ele vai dormir, já é 5, 6 horas da manhã, e acorda meio-dia e meia. E não consegue dormir de noite. E ele tem que tomar, às vezes, remédios fortíssimos para dormir. E ele vinha me contando isso, e teve um dia que Deus me incomodou, meus irmãos. Eu falei, e ele tem uma resistência, só para contextualizar os irmãos, ele tem uma resistência forte a esse lado espiritual da coisa, a religiosidade, ele tem uma forte aversão a isso. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar e falar do Evangelho para esse cara? E aí teve uma tarde, estava eu e ele sozinho, e eu cheguei para ele e falei assim, Alex, como é que foi a sua noite hoje? Eu comecei com uma pergunta, como é que foi sua noite hoje? Aí ele falou assim, a mesma coisa, eu não consigo dormir. E aí foi falando, e aí eu fiz a segunda pergunta, eu posso orar por você? Simples assim, meus irmãos. Eu posso orar por você? Fechei a porta do cartório e ministrei uma oração. E constantemente eu venho ministrando a oração pela vida de Alex. E ele, quando eu perguntei, ele falou assim, claro, pode fazer. Talvez a gente tenha que começar, meus irmãos, com perguntas simples. Cara, como é que está você? Como foi o seu dia? Como foi o seu final de semana? Como está a sua família? Se eu sei que o meu colega de trabalho ou algum amigo está passando uma crise, eu me coloco à disposição, como é que eu posso ajudar você? Como é que eu posso servir você? Foi isso que Filipe fez, ele fez uma pergunta. Como é que eu posso ser útil a você? Você está entendendo o que você está lendo? E aí vem a resposta do eunuco, que é uma resposta, meus irmãos, que nos constrange. Porque a resposta do eunuco diz assim, como eu posso entender se alguém não me explicar? Essa é a resposta do mundo, meus irmãos. Como é que o mundo vai entender? Como é que o mundo vai chegar a Cristo? Como é que o mundo vai perceber o Evangelho se a igreja não explicar o Evangelho para o mundo? Como é que o seu vizinho, como é que o seu colega de trabalho, como é que o seu parente, como é que o seu filho vai se chegar ao Evangelho se você não senta para explicar o Evangelho de maneira simples, de maneira clara, de maneira acolhedora para ele? Essa expressão explicar aqui
ela significa literalmente, meus irmãos, literalmente, no original significa literalmente, conduzir pelo caminho, ser um guia, dar orientação. Em outras palavras, aquele tipo está dizendo o seguinte: eu estou perdido, e eu não tenho ninguém para me guiar. Essa é a resposta do seu filho. Essa talvez possa ser a resposta do seu amigo, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu cliente. Eu estou perdido e eu não tenho ninguém para me guiar. Meus irmãos, essa tem sido justamente a resposta desse mundo. E se a gente se omitir, quem é que vai guiar o mundo, meus irmãos, para Cristo? Deus escolheu você, Deus escolheu a igreja, Deus escolheu o seu povo. Deus não escolheu ONGs, Deus não escolheu repartições, Deus não escolheu anjos, Deus escolheu você. Você é a igreja de Cristo. Nós temos a responsabilidade de dizer: eu, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, eu posso lhe guiar pelo Evangelho. Mateus capítulo 10, verso 36, diz o seguinte: que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, o número de pessoas desorientadas, que estão sendo conduzidas a passos largos para o inferno, é grande, diz Jesus, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu estive no início da semana agora na roça. Eu não conheço muito de roça, mas a pessoa lá me ensinou, me explicando, e a gente consegue perceber intuitivamente: o fruto está maduro. Se não há pessoas para colher, o fruto vai se perder. E quantas pessoas estão se perdendo, meus irmãos? Porque os campos estão brancos e nós estamos nos omitindo. Quantos jovens estão se perdendo? Quantas crianças? Quantos casamentos quebrados? E a igreja está se omitindo. Não há quem me explique, não há quem me guie. Os campos estão brancos, estão prontos, mas não há trabalhadores. E aí Jesus fala para nós que somos discípulos dele: orem. E eu acho interessante quando Jesus diz isso, porque quando Jesus fala orem para Deus mandar mais trabalhadores, Ele está dizendo: você é a resposta da sua oração. Quando você ora para Deus levantar mais trabalhadores, Deus está falando: é você. E não precisa ser formado em teologia para explicar o mundo do Evangelho. Não precisa ser um doutor, um intelectual, não. A mensagem do Evangelho é simples. Agora ela precisa de homens e mulheres que se levantem para explicar ao mundo o que eles precisam ouvir. A história segue, é o caminho para o final. O texto diz que aquele eunuco estava lendo uma passagem do profeta Isaías, talvez uma das passagens mais conhecidas de Isaías, Isaías 53, é uma passagem messiânica, mas que os judeus não entendiam assim. O texto diz lá, verso 32, 33, e ele foi levado como ovelha para o matador. Está citando Isaías 53, versos 7 e 8, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Está citando Isaías, o eunuco está lendo Isaías. E aí vem o verso 34 e 35 de Atos 8. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando?
Está falando de si próprio ou de outro? Deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante para você entender a pergunta do eunuco. Nenhum judeu da época dos evangelhos, no tempo bíblico, nenhum judeu naquela época entendia que Isaías 53 se referia ao Messias. Nenhum judeu entendia que o Messias viria para morrer numa cruz como um maldito. Nenhum judeu entendia assim. Por isso a pergunta e a dúvida do eunuco: ele está falando de quem? De si próprio? Isaías está falando dele? Ou está falando de uma outra pessoa como ele? Nenhum judeu entendia que essa palavra de Isaías 53 estava sendo referida ao Messias que viria na história para carregar sobre si os nossos pecados. É Jesus, em Marcos capítulo 10, verso 45, que vai aplicar Isaías 53 a ele. Marcos capítulo 10, 45 diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Esse é o texto que Filipe, então, diz o texto, abre e explica o eunuco. E aí vem uma nossa terceira lição. A evangelização discipuladora envolve ensino das boas novas. Pastor, o que nós temos que falar para as pessoas? O evangelho. Boas novas é evangelho. O que eu tenho que pregar para o meu vizinho, pastor? O evangelho. O que eu tenho que pregar para o meu filho, pastor? O evangelho. O que eu tenho que ensinar para as pessoas? O evangelho. É isso que Filipe ensina. Diz o texto sagrado que ele, verso 35, então Filipe, começando com aquela passagem de Isaías 53, aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. O que Filipe prega e ensina para aquele homem? O evangelho da graça de Cristo. E aqui mais uma vez eu cito Fernando Brandão, o pastor Fernando Brandão, que ele diz o seguinte: a comunicação clara. O que é evangelização para Fernando Brandão? O que é evangelizar? É a comunicação clara e fiel do evangelho. Clara e fiel, não precisa de muitas palavras difíceis, não precisa de muitos estudos. Tem gente que fala assim: eu quero até evangelizar, mas preciso fazer um curso primeiro, eu preciso estudar primeiro. Não, basta apenas você falar o que Jesus fez por você. Não precisa de muita intelectualidade, é clara e fiel do evangelho, visando, sob o poder e dependência do Espírito Santo, levar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O que é evangelizar, meus irmãos? É pregar Jesus, puro e simples. Puro e simples. Sem questões polêmicas de teologia, debates teológicos, especulações teológicas, não. Puro e simples. Quem é Jesus? Qual é a sua obra? E aí eu encerro, porque os últimos versos 36 e 38, de Atos 8, diz que prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. Perceba que o processo de evangelização, meus irmãos, é conduzido até a pessoa crer e começar a caminhada com Cristo. Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. O último princípio desse texto é que a evangelização discipuladora, ela envolve integração. Você caminha com a pessoa até ela ser batizada. O que é o batismo? O batismo é a decisão de uma pessoa pública de fazer parte do corpo de Cristo, que era a igreja.
Você conduz a pessoa, você caminha com ela, ensinando o evangelho com ela, orando com ela, até ela ser integrada ao corpo de Cristo, para que essa pessoa, uma vez integrada, possa ser usada por Deus para discipular outras pessoas. Isso demanda intencionalidade, isso demanda disponibilidade nossa, de caminhar com alguém, até que aquela pessoa seja gerada em Cristo Jesus. E o texto finaliza dizendo o seguinte no verso 39: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de quê? De alegria. Quando o evangelho chega na vida de uma pessoa, meus irmãos, o que acontece é alegria. E eu finalizo repetindo a nossa grande ideia. Uma igreja centrada na vontade de Deus vive o princípio da evangelização discipuladora, visando o cumprimento da missão de Cristo ao mundo. A grande pergunta que a gente pode fazer nessa noite é se de fato nós estamos dispostos a nos colocar nas mãos do Senhor como farol, como flecha, como ponte. Se de fato a nossa agenda revela que a nossa vida é farol, é flecha, é ponte. Se nós temos sido farol dentro da nossa casa, se nós temos sido farol em nossa rua, em nosso ambiente de trabalho, em nossa escola, em nossa faculdade, se de fato nós nos colocamos nas mãos do Senhor para conduzir outras pessoas a conhecer a Cristo e gerar alegria em seus corações. Eu queria perguntar nessa noite duas perguntas. Primeiro, nós temos alguns visitantes aqui nesta noite. Eu gostaria de fazer a pergunta: se nesta noite, você que está aqui nos visitando, você, assim como aquele eunuco, quer reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, e se voltar para Ele. Existe alguém nessa noite que talvez queira se reconciliar? Vem aqui que a gente vai orar por você. Gostaria de chamar o pessoal aqui do Ministério Louvor. Pode vir aqui à frente, meu irmão. Aqui na frente. Amém. Pode ficar aqui assim. Aqui assim para o pessoal te ver, ó, aqui na frente. Nós queremos fazer uma segunda pergunta. Você que é membro dessa igreja, e talvez você foi tão fortemente usado pelo Senhor, já tem algum tempo, e você tem percebido que Deus está te convidando a renovar o seu compromisso de ser ponte, de ser flecha, de ser farol. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Se você falar: pastor, eu quero ser um instrumento mais ativo nas mãos do Senhor, nós vamos estar orando. Pastor, eu quero ser usado pelas mãos, eu vou discipular, eu quero renovar esse compromisso. Eu quero oportunizar você, vir aqui à frente, nós vamos estar orando. O Ministério Louvor vai repetir aquela música de Aline Barros, e nós vamos louvar ao Senhor. E eu gostaria de desafiar você. Nós estamos começando a campanha de missões estaduais, e talvez você precisa renovar esse compromisso diante do Senhor. Eu vou discipular, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Ministério de Louvor. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me E usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nesta noite, meu Senhor, diante do Senhor, diante do Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo que nos enche, que nos preenche. Teu Espírito Santo que nos dá vida. Teu Espírito Santo que troca, que tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração maleável, e nos dá um coração transformável, e nos dá um coração contrito. Nós estamos aqui, Espírito Santo que convence, Espírito Santo que quebranta, Espírito Santo que quebra cadeias, Espírito Santo que quebra correntes, Espírito Santo que liberta, Espírito Santo que santifica. Nessa noite, Espírito Santo, nós estamos aqui diante do Senhor para agradecer a Ti pela vida do Mileno, pela vida da Cristina. Oh Deus, que nessa noite eles apresentaram as suas vidas diante do Senhor. Oh Deus, talvez e com certeza arrependido pelos seus pecados, arrependido pela sua velha vida, querendo uma nova vida em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, encha essas vidas com a tua gloriosa presença e molda a vida de Mileno, molda a vida de Cristina, a imagem de Cristo Jesus. Nós queremos acolher essas duas vidas, nós queremos interceder por essas duas vidas, e nós queremos te pedir, Jesus Cristo, fortalece a vida de Mileno, fortalece a vida de Cristina na tua presença. Que essa decisão de hoje, Senhor, possa ser um marco divisor na vida deles, e que a vida deles agora, a partir de hoje, seja direcionada, guiada, orientada pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, eu quero colocar nas tuas mãos essas pessoas que vieram aqui à frente, pessoas que querem, meu Senhor, renovar o compromisso de serem usadas por Ti,
Eu quero te pedir que o Senhor os use. Eu quero te pedir que o Senhor as encha. Eu quero te pedir que o Senhor os fortaleça. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor use essa igreja com temor, com autoridade, com destemor, Senhor, com intrepidez, para pregar a tua evangelho, para pregar a tua palavra. Levanta a igreja batista da graça, meu Senhor, com a autoridade do teu Espírito Santo, com visão missionária. Levanta adolescentes nessa igreja, levanta jovens nessa igreja com visão missionária, gente que vive de forma intencional, gente que vive de propósito, gente que vive, Deus, sensível à tua orientação. Levanta homens e mulheres aqui nessa igreja, meu Senhor, que conseguem, meu Deus, perceber que cada porta, que cada oportunidade que o Senhor dá para eles, é para que eles sejam testemunhas desse evangelho. Levanta-nos, meu Deus, enquanto líderes. Toma a minha vida em tuas mãos, toma a vida do pastor Valdério em tuas mãos, toma a vida do pastor Júlio em tuas mãos, e nos use, Senhor, para orarmos por cada um dos irmãos, para motivarmos, para incentivarmos, para pregar o evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece, enche e usa essa igreja como farol, como flecha, como ponte, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Vamos orar finalizando. Depois de terminar o culto, esses irmãos que vieram aqui à frente, Cristina, Mileno, dê um abraço neles. Dê um abraço neles. Ó, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Viu, meus irmãos? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém.